Dia 30 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Tenha bom ânimo. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Mateus capítulo 14, versículos 25 ao 27. Você já pediu para Deus parar algo que estava acontecendo em sua vida? Apenas parar. Você sabia que há coisas que pedimos a Deus antes da hora? A grande verdade é que abortamos algumas situações e não recebemos o que pedimos por não querermos nos submeter aos processos difíceis. É penoso passar por circunstâncias contrárias. Quando Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco, ele subiu a montanha para orar. Geograficamente, no local onde Jesus orava, era possível ver o mar e o barco onde os discípulos estavam, apesar de eles não conseguirem vê-lo. Não é porque você não está vendo que Jesus não está lá. Não é porque você não está ouvindo que Jesus não está falando. Jesus está lá. Jesus está ouvindo. Tudo o que você precisa entender é que Jesus se faz presente e ele jamais vai perder você. O olhar de Jesus está atento, focado em você. Parece ser muito mais fácil resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, mas não é. O melhor está preparado para quando seguimos firmes no tempo difícil, esperando o tempo do Senhor. Contudo, preste atenção, Ele está com os olhos fixos em você, conduzindo-o e ensinando-o, assim como Ele tinha algo a ensinar aos discípulos com essa passagem, pois jamais iria despachá-los para morrer em meio a uma tempestade. Não importa o que você esteja enfrentando. Se estiver na presença do Senhor com o seu coração alinhado com o dele, no momento certo, ele dará ordem aos ventos e a tempestade cessará. Assim como aconteceu com os discípulos, cabe a nós ouvir atentamente os direcionamentos e as orientações dele para prosseguirmos e cumprirmos nosso propósito. A frase de hoje é: viver pela graça e caminhar no Espírito Santo traz a presença de Deus à sua realidade. Viver pela graça e caminhar no Espírito Santo traz a presença de Deus para a sua realidade. Hoje é o dia 211 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 92. E a palavra-chave de hoje é presença. Deus está presente na sua vida. A presença de Deus está próxima da sua vida. Quando Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado, porque ele ficaria onde eles estavam, para orar um pouco mais, os discípulos pensavam que Jesus não estava vendo o que estava acontecendo, mas como nós lemos aqui na mensagem, Jesus estava orando numa montanha. Então, onde Jesus estava, ele via onde o barco estava e onde os discípulos estavam.
Você pode pensar que Jesus está longe diante das circunstâncias que você tem passado, mas Jesus está vendo, Jesus está perto, Jesus sabe exatamente onde você está e por quais situações você está passando. Então, tenha bom ânimo, continue orando, continue falando com Deus, continue entendendo, mesmo que pareça que Ele não está perto. Como diz a frase de hoje, viver pela graça e caminhar no Espírito Santo traz a presença de Deus para a sua realidade. Viver pela graça é viver em constante fé, é viver em constante oração, é viver o tempo todo tendo a convicção de que Deus está comigo, Ele sabe o que eu estou passando, Ele não está longe, Ele está perto e Ele tem o tempo de dar a resposta certa. Então, viver pela graça, viva pela graça, não desanime. E caminhe no Espírito Santo. Caminhar no Espírito Santo é estar em constante relacionamento com Deus, entregando as suas causas, as suas demandas a Ele em oração, participando do louvor a Deus, dos estudos bíblicos, permanecendo com confiança nele. É isso que traz a presença de Deus para a sua realidade. Não esqueça que a presença de Deus, a palavra-chave de hoje é presença, a presença de Deus sempre está perto de você. Ele não está longe. A presença dele está perto. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 92. O Salmo 92 diz: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com um som solene. Então o salmista diz aqui que é bom louvar ao Senhor, que é bom anunciar logo de manhã a benignidade do Senhor. A benignidade é a capacidade de fazer o bem. O Senhor sempre quer fazer o bem para os que confiam nele. Ele sempre quer fazer o bem para os que buscam a presença dele. E para todas as noites anunciar a fidelidade do Senhor. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, está escrito que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e os caminhos que Ele tem preparados são melhores do que os nossos. Então, aqui no verso 5, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. 6. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Então, aqui, o homem bruto nada sabe, mas a pessoa que é sensível, que mantém a graça, mantém a vida pela graça, a fé, a oração, consegue entender a direção do Espírito Santo. E o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Então, os ímpios, aqueles que praticam o mal, crescem como erva. Eles florescem, todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Não compare a sua vida com pessoas que não seguem a Deus. Tem muitos cristãos que dizem, mas o fulano não segue a Deus e prospera. E eu que sigo a Deus
estou passando por processos difíceis. Os processos têm propósito. Os processos aproximam você de Deus. Os processos carregam experiências com as quais você pode ser instrumento de Deus nessa terra. Os ímpios podem florescer e prosperar, mas do que vale a uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eles ganham o mundo, mas se afastam da presença de Deus. Eles ganham o mundo, mas vivem carregados de prostituição, mentira, são rodeados de pessoas que são falsas, mentirosas, são hipócritas, bajulam-se uns aos outros, mas não têm verdadeiro amor no coração. Então, do que vale crescer e avançar em riquezas e ser cercado de falsidades, bajulações, mentiras e enganos? Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Você sabe que iniquidade significa aquela vontade no coração de ficar longe de Deus e de praticar o pecado. O pecado ocorre quando você desliza. Você está dirigindo o seu veículo, de repente alguém fecha você e você diz um palavrão. Você está dirigindo o seu veículo, de repente aparece uma mulher e você olha porque chama a sua atenção e de repente você desvia o seu olhar e diz: opa, isso é pecado. Você está trabalhando e de repente um colega de trabalho vem e trata você muito bem todos os dias, perguntando se você quer uma água, se você quer um café e de repente se mostra tentador. Então, o pecado é algo que aparece de repente sem você projetar. A iniquidade é a vontade de praticar o pecado. É algo pensado, deliberado. Então, o versículo 9, quando ele diz aqui: pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Quem pratica a iniquidade é aquela pessoa que diz: eu vou fazer desse jeito. Eu vou sair com aquela mulher que é casada, a mulher que diz que vai sair com o homem que é casado, a pessoa que fala: eu vou mentir, porque se eu mentir aqui, eu vou conseguir vender mais. Eu vou fazer esse contrato e eu vou colocar uma cláusula aqui que vai trazer um prejuízo para a pessoa. A pessoa que pratica a iniquidade, ela delibera, ela calcula, ela pensa: eu vou fazer isso. Então, essas pessoas são os inimigos de Deus. E o versículo 9 está dizendo: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Quem pratica o pecado de maneira deliberada, de maneira intencional, sabendo exatamente o que está fazendo e desejando fazer aquilo, desonrando a Deus, sabendo que não agrada a Deus, se torna inimigo de Deus. E os inimigos de Deus perecerão. Eles não terão a presença de Deus com eles. E certamente que no momento da morte também não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus se destina para aqueles que passam pelos processos, mantendo a sua fidelidade a Deus, vivendo pela graça e entendendo que Deus sempre tem propósitos no meio dos processos dele. Agora, verso 10. Mas tu exaltarás o meu poder. Ele está falando do Senhor. Então, no 9, os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos, ou seja, eles serão espalhados, todos os que praticam iniquidade. Verso 10, mas tu exaltarás o meu poder, como do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Ele está dizendo, mas tu exaltarás o meu poder, o Senhor exaltará o poder
a força, a inteligência, a sabedoria, a capacidade, ele exaltará a você que caminha com ele, como o do unicórnio. O unicórnio é um animal que tem bastante força e é um animal raro. Então, quando ele fala do unicórnio, que é um animal que tem muita força e raro, ele está dizendo que o Senhor dará a você força como algo raro, como não se espera. Ele dará o que vem do céu, o que é do poder dele sobre a sua vida. Serei ungido com óleo fresco. O óleo simboliza a presença de Deus. Então ele está dizendo: serei ungido com óleo fresco, vou receber graça diária, vou receber força todo dia, vou receber a sabedoria, a inteligência, o entendimento, a visão, a compreensão de como lidar com cada situação, aprendendo, crescendo, melhorando e vivendo na direção dele, da presença dele. Deus promete ungir com óleo fresco. Todo dia ele derrama a graça, a força, a sabedoria, a inteligência, o livramento que cada um precisa. 11. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Você sabe que a palmeira, ela se inclina quando o vento bate sobre ela, mas ela não sai do lugar. A palmeira, ela se curva, mas ela não perde as suas raízes. E o cedro no Líbano, o cedro é uma das árvores mais altas. E o cedro, quando ele é plantado, ele começa a crescer primeiramente para baixo. Ele cresce com as suas raízes tão profundas que elas conseguem chegar até os leitos dos rios. E só depois que o cedro tem as suas raízes bem profundas que ele vai subindo, e as raízes são tão profundas que o cedro consegue crescer em muita altura. Então o justo florescerá como a palmeira. Muitas vezes Deus permite processos que são profundos e criam raízes fortes, que permitem que você se curve diante dos ventos, mas você não vai sair do lugar. Quando o Senhor planta você numa terra, num lugar, num projeto, Ele garante que as suas raízes são firmes e crescerá como cedro no Líbano. O Senhor prosperará você que tem a sua esperança nele. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, que você esteja plantado na casa do Senhor. A casa do Senhor representa a presença de Deus, representa estar em comunhão com Deus, representa estar participando dos cultos, adorando ao Senhor, permanecendo na presença dele. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os átrios do nosso Deus são os lugares reservados por Deus para os que confiam nele. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, mesmo na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, para anunciarem que o Senhor é fiel, para anunciarem que o Senhor certamente responde, para anunciarem que o Senhor não desampara, para anunciarem que o Senhor é sempre bom com os que confiam nele.
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Então é o momento de convidar você que não aceitou a Jesus ainda para recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Evangelístico vem de evangelho, evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia de Deus para a humanidade é que ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo veio como nosso irmão mais velho. Ele veio para pregar o reino de Deus e morrer em nosso lugar. Ele morreu, deu seu sangue que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Essa é a boa notícia. Para você chegar até Deus, basta aceitar a Jesus. Lendo aqui na tela, Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Você só pode dar bons frutos se você permanecer em Jesus. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. A fonte da vida é Jesus. A fonte da vida é o Espírito Santo. É a Trindade. Quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados e se conecta a Deus e recebe o Espírito Santo na sua vida. Então, na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes. Ele quer curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, então ore comigo. Aqui na tela você vê a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que quer entregar a sua vida totalmente a Jesus. Quando você faz isso, Ele perdoa os seus pecados, Ele te salva dos pecados. Você se torna filho, filha de Deus e recebe Espírito Santo que guia até o céu. E você tem o seu nome anotado no livro da vida, que é o livro que registra o nome dos que aceitaram a Jesus e que passam a fazer parte do reino dos céus. Então, ore essa oração juntamente comigo. Ligue o seu pensamento e o seu coração a Deus com um ato de um gesto voluntário de quem quer que Jesus guie a sua vida e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração que está aqui na tela, você se tornou filho, filha de Deus. Procure uma igreja que anuncia que somente Jesus merece receber todas as nossas orações. Você não precisa orar, rezar, fazer prece a nenhum santo, a nenhuma imagem e não precisa carregar nenhum amuleto, porque Jesus está vivo. Quando Jesus morreu e limpou os nossos pecados com o seu sangue, Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Jesus voltou aos céus e ele está vivo. Ele ouve todas as suas preces e orações e ele intercede junto ao Pai para que você possa receber a graça, a sabedoria, o entendimento, a força, a fé e o direcionamento para aquilo que você precisa. Então, acredite, a presença do Senhor está perto de você. O Senhor está em lugar alto. Ele vê claramente tudo o que você passa e ele está perto. A presença dele fica bem perto daqueles que buscam a ele constantemente. Então permaneça na casa do Senhor e o Senhor continuará mostrando os caminhos dele a você. Mas eu estou numa igreja em que eu tenho visto escândalos. Eu estou numa igreja em que o pastor fez algo errado. Essas coisas acontecem. Homens falham. Pessoas erram. Muitos tropeçam. Então procure um novo lugar onde você possa se sentir bem, onde você possa perceber
que as pessoas estão seguindo fielmente a Jesus, que a falha, a falta, o tropeço, o erro, o engano de alguns não sirva como motivação para que você se afaste de Jesus. Jesus não errou, Jesus não falhou, Jesus nos salvou e ele continua sempre reto e disposto e disponível para ouvir as suas orações e responder a todas elas. Então, olhe para cima, olhe para o Salvador. O Salvador é Jesus. Então, é a Ele que você deve honra e glória. Não permita que os erros, as falhas das pessoas à sua volta desmotivem você. Não se deixe fracassar, não se deixe decepcionar por pessoas. Pessoas erram, pessoas falham, mas Jesus nunca errou, nunca falhou e é Ele que é o Salvador. Então vá para Jesus e não desanime, mas permaneça perto, vivendo pela graça. Ele trará a resposta e a direção que você precisa. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos dar o perdão dos pecados e abrir esse acesso a Ele. Dê glória ao Filho, que é Jesus, porque Ele veio, pregou o reino de Deus e morreu em nosso lugar para nos santificar e nos purificar de todo pecado e abrir o caminho a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele está todo dia com você, te socorrendo, ajudando, dando força e graça para que você esteja conectado, conectada a Deus. Então, dê glória sempre a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo e sempre tenha essa presença dele com você. Você guarda a presença dele com você, vivendo pela graça, vivendo sempre no caminho reto, no caminho justo, sabendo que na hora da tempestade do vento, Jesus vai estar lá, junto com você, para dizer ao vento que se aquiete e ao mar que se acalme. Tenha certeza e confiança de que Ele está perto de você. Confie sempre nele. Deus abençoe o seu dia grandemente, hoje e eternamente. Amém.